Olá, queridos amigos, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao podcast O Amor do Coração de Jesus, uma jornada de oração e de reflexão sobre o sacerdócio. Eu sou o diácono Mário Cardoso e quero agradecer pela tua companhia nesta noite. Neste episódio de hoje, inspirados nas palavras do beato Columba Marmion, vamos explorar o sacrifício supremo da cruz de Jesus e compreender como este ato do sacerdócio de Jesus é fonte das graças e dos perdões divinos para toda a humanidade. Juntos rezaremos a oração de São José pela Santa Igreja. Rezaremos pedindo com grande confiança a São José pelos nossos sacerdotes, pelo Santo Padre, pelo nosso arcebispo, Dom Arani, e por todos os sacerdotes do mundo inteiro, para que eles possam sempre cada vez mais irradiar a luz de Cristo para todo o mundo, para todas as pessoas. Bom, e você, está gostando desse podcast? Estamos no nosso 6º episódio e hoje trago novidades, né? Então estamos utilizando uma nova plataforma de streaming, estou fazendo aqui os testes, né? Então você vai perceber algumas diferenças aí no layout que vai aparecendo para você na tua tela, tá bom? Então nós temos agora o nosso logo bem disposto na tela, assim como o nome do programa, e também vou colocar aqui, estou me habituando, né, à ferramenta, algumas imagens que agora vai aparecer para você, o nosso QR Code. Esse QR Code é um link para o nosso site. Então, se você não conhece o site do Apostolado Oblatos de Cristo Redentor, você pode escanear com o seu celular esse QR Code que vai direcionar diretamente para o nosso site. Ou então, você pode ir na descrição do vídeo e encontrará o link para o nosso site, orações pelos sacerdotes de Santa Teresinha do Menino Jesus, de Santa Faustina e também de São Pio X, né? Inclusive é uma oração indulgenciada, e a própria oração de São José, que faremos neste programa mais adiante, depois da nossa reflexão, você encontra também na descrição deste vídeo. Bom, vamos então agora acolher aqueles que estão participando conosco aqui. Deixa eu ver as mensagens do chat. Bom, a minha mãe já está presente, então, mãe, seja bem-vinda, obrigado pela tua presença, pela tua companhia. E todos os demais que estão participando desse programa, mande uma mensagem para eu saber que você está aí, né? E aí eu vou também aqui citando você no programa, ao vivo. Tia Cecília, muito bem, também está aí, boa noite, seja bem-vinda. E, bom, então vamos fazer a nossa oração, para começarmos então a nossa reflexão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Então, é bom dizer para aqueles que talvez estejam assistindo pela primeira vez este programa, estamos estudando este livro, são compilações de formações do beato Columba Marmion, destinadas aos sacerdotes, um grande formador de sacerdotes. Então estamos aqui estudando esse livro, que é Jesus, o ideal do sacerdote. E agora, neste programa, nós vamos tratar sobre o tema os atos do sacerdócio de Jesus, o sacrifício supremo da cruz. Bom, então, começando a nossa meditação pelas palavras do Beato, ele diz o seguinte: subamos ao Calvário e assistamos juntos ao sacrifício sangrento de Jesus. O que vedes vós? Jesus está lá, rodeado por toda uma multidão, soldados indiferentes, fariseus blasfemos, cruéis carrascos, e o pequeno rebanho
de fiéis agrupados junto à Virgem Maria, olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Esse crucificado é o verdadeiro Deus, o nosso Deus. Ele também foi crucificado por nós. E aqui vamos fazer uma reflexão a respeito do que acabamos de ouvir do Beato Columba Marmiol. Vamos nos voltar para o Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 39 ao 43, que diz o seguinte: um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes. Mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, por que eu trouxe esta passagem do Evangelho? É justamente para reforçar a mensagem dita pelo Beato, que o Cristo se ofereceu por nós para nos salvar. Portanto, a salvação tem como destinatário todo o gênero humano, sobretudo aqueles que se reconhecem necessitados da misericórdia de Deus, como o ladrão chamado Dimas, que foi crucificado e estava ao lado de Jesus na cruz. E neste relato do Evangelho, Dimas se volta para Jesus, reconhecendo que Jesus não é um homem apenas, mas é o Verbo de Deus que se fez carne, ou seja, é Deus que se fez homem, que se encarnou e que agora está sofrendo por causa dos pecados dele. Está sofrendo por causa dos meus pecados, por causa dos teus pecados. Para quê? Para que eu e você possamos gozar da felicidade de uma união com Cristo no céu. E aqui agora também. Então, quando Dimas, que é o ladrão, se dirige a Jesus com grande confiança, apesar dos seus pecados, qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus não é indiferença, não é ignorar, mas pelo contrário, é se compadecer. É dizer: tu estarás comigo hoje mesmo no paraíso. Então, Deus se compadece de nós. Mas é preciso que eu e você abramos o nosso coração para o Senhor. Por isso, tome para si esta verdade de que Deus se fez homem por amor a mim, por amor a ti, para se oferecer por nós, para que nós pudéssemos ter vida, uma vida plena. E a plenitude desta vida está na amizade com Deus. E reconhecer o senhorio de Jesus em nossas vidas, como fez o bom ladrão, que se converteu. E que a igreja, o identifica como o bom ladrão, no sentido de que agora ele se torna bom, porque ele se reconhece pecador e se volta para o Deus de toda misericórdia e consolação. Deus de toda misericórdia e consolação. Então isso é maravilhoso. É belíssimo saber que, apesar dos meus e dos teus pecados, sempre quando nos dirigimos com confiança para Jesus, vamos alcançar misericórdia. Sempre, sempre, sempre. Então, tome posse desta realidade, desta verdade, que Cristo é o autor e consumador da nossa fé, olhos fixos nele. É assim que o Beato, então, nos apresenta o crucificado como sendo o verdadeiro Deus, o verdadeiro Kyrios, Senhor, com S maiúsculo. O Senhor que é todo-poderoso, que é amor infinito, que é bondade infinita,
É para ele que deve voltar o nosso olhar, a nossa atenção. Então, continuemos. Como vos direi várias vezes, nos fala o Beato, a base da nossa vida espiritual é a fé na divindade de Cristo. Prestemos atenção. O fundamento da nossa vida espiritual e da nossa fé está na crença da divindade de Cristo. Quem crê no Filho tem a vida eterna, nos fala São João, capítulo 3, versículo 36. Esse homem fixado por pregos no madeiro da cruz é igual ao Pai, consubstancial ao Pai, luz da luz. No entanto, revestido de nossa humanidade, ele se tornou nosso irmão. Vamos aprofundar esta verdade da nossa fé, da divindade de Cristo. Precisamos fazer isto. E vocês vão entender o porquê precisamos aprofundar, compreender claramente esta verdade. Nos diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 242. No primeiro concílio ecumênico de Nicéia, no ano de 325, a Igreja confessou que o Filho é consubstancial ao Pai, quer dizer, um só Deus com ele. Ou seja, Jesus é o Filho de Deus e, portanto, é Deus que se fez homem. E desta forma se distingue o que o padre Ário, nesse mesmo ano, dizia a respeito de Jesus. O padre Ário, ele negava a verdadeira divindade de Jesus Cristo, onde Jesus nada mais era do que uma criatura, ainda que excelsa e eminente, e que não era de natureza divina. Então, a partir desta sua afirmação, o padre Ário difundiu um erro de fé, que se tornou conhecido como a heresia ariana. Então, nós vamos compreendendo aqui, e é importante compreender, que este erro de fé nos leva para distante de Jesus, para distante do verdadeiro rosto de Deus. Precisamos nos aproximar da verdade. E a verdade não estava com Ário. Embora ele propagasse esta doutrina estranha, não católica. Por que não católica? Porque não é a fé dos apóstolos. Não é a doutrina católica da igreja. Não tem nada a ver com a vida, a fé professada pelos mártires que morreram por esta verdade de que Jesus é o Filho de Deus. E por esta verdade, muitos homens e mulheres morreram. Então, este erro de fé, esta heresia, ela foi combatida no concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico. E ela foi combatida no sentido de proclamar um dogma onde confirma a doutrina dos apóstolos e o erro diário. Então, antes de adentrarmos no concílio, é preciso compreendermos uma coisa. O sacerdote, quando ele é ordenado, ele não vem com a garantia de santidade. Quando você compra um aparelho doméstico, ele vem com a garantia de 1 ano contra defeito de fabricação. Então, paremos de imaginar que o sacerdote, ele é santo. Não, ele não é santo. Ele está na busca da santidade, mas ele deve ser santo e deveria ser santo, mas não necessariamente o é. Então não fantasiemos, criemos uma imagem do sacerdote
De modo que quando nos relacionamos com os sacerdotes, e porque nós não vemos neles o rosto de Jesus, o gesto de Jesus, nós abandonemos a fé. Ou então, peguemos aquela situação acontecida em torno de um sacerdote e consequentemente, propagamos aquilo para além de fronteiras, levando outras pessoas a se escandalizar. Não, não é assim. Então, primeira coisa, o sacerdote não vem ordenado com garantia de santidade. É um homem que, como eu e você, está buscando e deve buscar a santidade, a perfeição. Jesus nos disse: sede perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Portanto, a obrigação da santidade é para todos. O caminho da santidade ele é um caminho universal para todo batizado. Mas é possível, nesta caminhada para o céu, nesta nossa jornada para a vida eterna, incorrermos em erros. E a questão aqui não é se estamos, se vamos, a questão é que não podemos permanecer no erro. À medida em que eu tomo notícia de que eu estou no erro, por amor à verdade, eu devo deixar o erro. Eu devo deixar o erro, porque o erro não me coloca no caminho da salvação. Então, eu devo deixar este caminho de engano, de auto-engano, de ilusão, para abraçar a verdade e para estar na verdade, porque a verdade vos libertará, disse Jesus. Então, é importante ter esta distinção para que nós não desanimemos de caminhar na nossa fé, na nossa vida cristã. Sabemos que então, sim, na história da igreja temos sacerdotes santos e sacerdotes que não são santos, mas que estão em busca de, e outros nem em busca estão da santidade. Mas a questão é, o que eu e você estamos fazendo da nossa vida dentro da igreja? Porque eu e você devemos buscar a santidade, viver a santidade. E lembrar mesmo, de que o juízo ele é particular. Na hora da minha morte, eu e você teremos o nosso juízo particular. E não tem desculpa de dizer, mas por causa do padre, por causa de fulano ou ciclano. Não, isso não existe. Então, a graça de Deus é dada para todos nós. Em vista da nossa santificação e da santificação da igreja. E, olhando agora para o concílio de Nicéia, foi importante proclamar que Jesus é consubstancial ao Pai. E vejamos o que o Papa João Paulo II disse na terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Puebla, no México, em 1979. Ele deixou claro, esta visão de Jesus, e aqui é um outro erro de doutrina, e aqui vamos falar da teologia da libertação. Ele diz, esta visão de Jesus como revolucionário de Nazaré não se coaduna com a fé católica. Com essas palavras, o Papa cortava na raiz as pretensões da teologia da libertação, de linha marxista-lenista, que se fortalecia na América Latina na década de 70. A partir daí foi visível que o grande Papa iniciou um grandioso trabalho na Igreja, especialmente junto aos bispos para sanar os erros da teologia da libertação, o que foi eficaz graças a Deus. Então, estas duas realidades de erros a respeito da pessoa de Jesus, ário, que não professava a divindade de Jesus, a teologia da libertação, que não reconhece Jesus como um verdadeiro Deus, mas como um libertador, um homem que veio, então, revolucionar a realidade do povo de Israel.
Isto não é o rosto de Jesus, isto não é a pessoa de Jesus. Por isso é preciso crer com a Igreja Católica que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, consubstancial ao Pai. Então, é preciso reforçar, tornar claro qual é a verdadeira identidade de Jesus, porque essa fará toda a diferença na nossa caminhada, na nossa relação com Deus. E aqui também, diante deste exemplo claro da doutrina católica, da fé apostólica que vem dos apóstolos, nós temos ainda uma outra resposta para a conjuntura cultural anticristã que vivemos em nossos tempos, onde diz que todas as religiões são iguais. Bom, diante desta realidade professada pelos pelos apóstolos, confirmada no Concílio de Nicéia e pelos demais concílios, pelo Sagrado Magistério, de que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ao olharmos, por exemplo, para a religião espírita, eles não creem que Jesus é Deus, mas um espírito evoluído, que depois de várias reencarnações, alcançou uma perfeição e que é um modelo a ser imitado. Então, se olharmos para o candomblé, eles não veem Jesus como o Filho de Deus e verdadeiro homem, mas como um orixá, como um de muitos outros deuses, que por eles são celebrados, cultuados. O Islã não olha para Jesus como sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas olha para Jesus e o vê como um grande profeta do seu tempo. Então, caríssimos irmãos e irmãs, esta falácia de que todas as religiões são iguais é falsa. Porque para ser igual, é preciso ter o mesmo creio, o mesmo credo. E nós professamos credos totalmente distintos. Por isso é importante estudar a nossa fé, aprofundar o nosso conhecimento a respeito da nossa religião, para nós não errarmos o caminho para o céu, para nós não ficarmos pelo caminho. Vamos continuar. E esta definição sobre a divindade de Jesus é o centro daquilo que nós hoje estamos estudando, daquilo que hoje nós estamos meditando. O Beato, então, nos convida da seguinte forma: sobre este patíbulo de dor, o que ele está fazendo, o Cristo? Que ação ele cumpre? Vós não ignorais, todas as ações do homem-deus são teândricas, ou seja, divinas e humanas. Então, todas as ações de Jesus são divinas e humanas. No sentido largo da palavra, elas emanam ao mesmo tempo de Deus e do homem. Então, todas as ações de Jesus emanam de Deus e do homem, de Deus e do homem. Então, a dignidade da pessoa do Verbo confere aos atos humanos de Cristo um valor divino. Então, vejamos, todo ato de Jesus tem valor divino, portanto, valor de Deus, dado por Deus.
Cada um de seus suspiros e cada gota de seu sangue tem um valor suficiente de expiação para compensar a ofensa dos pecados do mundo. No entanto, nos decretos da eterna sabedoria, o Pai quis que o Filho nos resgatasse pelo ato mais sublime de religião, o sacrifício. Por isso o apóstolo diz: Cristo também vos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício de suor odor. Então, vamos agora refletir sobre isto que acabamos de ouvir. As ações de Jesus, portanto, emanam de sua natureza divina e humana. São chamadas assim de teândregas. Essas características conferem a cada ato de Cristo um valor divino, incluindo seus sofrimentos e morte de cruz. Então, tudo que Jesus realizou tem valor divino e humano. Cada suspiro, cada gota de seu sangue possui assim um valor infinito de expiação. O sacrifício de Cristo, portanto, não é apenas um ato simbólico. Vejamos, prestemos atenção, não é apenas um ato simbólico, mas um evento com poder real e objetivo de redimir a humanidade. E a cada missa, portanto, não é um evento, mas é um acontecimento que se realiza com valor real e com o poder de redimir a humanidade. Porque a missa é a atualização do único sacrifício redentor de Cristo. Isto é a missa. É isto que se realiza em cada Santa Missa. Esse sacrifício de Cristo, continua o Beato, foi eminentemente propiciatório, em razão da infinita dignidade de sua pessoa divina e da imensidão de seu amor humano. Jesus apresentou ao Pai uma homenagem mais agradável do que as iniquidades do mundo causaram de desprazer a Deus. Ou seja, todos os atos de Jesus realizado, o ato de Jesus de se oferecer na cruz de padecimento superabundou todo o mal. Todo o mal. Aos olhos do Senhor, o valor da imolação de seu filho superou incomparavelmente sua aversão pelos nossos ultrajes. Segundo a ousada expressão de São Paulo, Jesus apagou o título da dívida que existia contra nós e o suprimiu pregando numa cruz. A atitude de Deus para conosco foi transformadora, porque nós éramos filhos da ira, como está em Efésios, capítulo 2, versículo 3, mas agora o Senhor se tornou por nós rico em misericórdia, em Efésios, capítulo 2, versículo 4. Portanto, se nós merecíamos o inferno, agora, e se nós éramos objetos de ira de Deus, agora, por causa de Jesus, nós somos objetos da misericórdia de Deus. E foi isso que Jesus pediu recentemente a Santa Faustina, a secretária da Divina Misericórdia. Assim disse Jesus: Tu és a minha secretária, porque quero que por meio de ti o mundo conheça a minha misericórdia. Vejamos, nosso Senhor já expressou a sua misericórdia para o gênero humano quando ele se ofereceu por nós. Ele manifesta sua misericórdia por nós em cada Santa Missa, mas parece que a humanidade esqueceu-se desta verdade da misericórdia de Deus por nós, abandonando o seu Senhor, abandonando a Deus, mas Deus volta-se para nós e nos envia uma santa com uma mensagem para que nós nos recordemos daquilo que nós esquecemos, de que Jesus é rico em misericórdia. E nele encontramos copiosas graças e redenção. É como que se nós tivéssemos esquecido que precisamos de um Salvador.
E o Natal está próximo. E nos recorda esta verdade, de que o nosso Salvador estará entre nós. Daqui a algumas semanas celebraremos o Natal. Precisamos acordar de que é Jesus o nosso Salvador. Porque se levantarão outros, ou melhor, outro em seu lugar, e se colocará como Salvador do gênero humano. É o anticristo, que se levantará, que realizará, sim, prodígios, mas pelo poder de Satanás, e enganará a muitos, porque esses que serão enganados não amam a verdade e não estão na verdade. Por isso é tempo de misericórdia, é tempo de se voltar para Deus, se voltar para a verdade, para que não sejamos enganados. Por isso peçamos a Jesus com confiança o dom da fé e a graça de ver a verdade e de querer amar esta verdade, mesmo que ela nos custe. Assim, o sacrifício de Cristo, ele vai aplicar a ira de Deus e nos reconciliar com ele. Através desse sacrifício, a ira de Deus se transforma em misericórdia, pois a justiça divina é satisfeita pela oblação de Cristo. E o Beato diz: eis o que Jesus, nosso irmão, fez por nós. Ah, se pudéssemos compreender a grandeza desse amor, como nos uniríamos a esse sacrifício, dizendo como o apóstolo: ele me amou e se entregou a si mesmo por mim, como está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele não disse, ele nos amou, mas ele me amou. E é para mim, e é a mim, que tudo isso diz respeito. Por isso eu não sei se você já se deu conta disto. Mas o Senhor se entregou por você. Sim, o Senhor se entregou pelo gênero humano, é verdade. Mas quando o Senhor se entregou, ele pensou em mim, objetivamente em mim, que viria a existir no tempo e na história, e em você, que viria a existir no tempo e na história. E mesmo que só houvesse você, que só houvesse eu, ou que só houvesse um grupo de 10 pessoas, o Senhor viria por amor a nós. Então o Senhor não pensou nos outros de um modo geral, em todos de um modo geral, não. O Senhor pensou em mim, pensou em ti. E vamos voltar, como reflexão, é importante nós voltarmos para o evangelho que lemos há pouco sobre o ladrão crucificado ao lado de Jesus, o bom ladrão Dimas. Ele estava arrependido dos seus pecados. E por isso ele disse para Jesus: Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Ele não disse lembra-te de nós. Ou de todos nós, ou de todos aqueles. Não, lembra-se de mim quando tiveres entrado no teu reino. Com a ajuda do apóstolo Paulo e do bom ladrão, vemos assim claramente que Jesus me amou, que ele se entregou por mim e se entregou por ti, e que o sacrifício de Cristo na cruz verdadeiramente diz respeito a mim e a você. Por isso, abramos o nosso coração para Jesus. Dialoguemos com ele com confiança, como fez o bom ladrão. E lhe peçamos com fé e confiança os seus auxílios e suas graças. Peçamos ao Senhor. Peçamos com grande confiança. Vejamos agora o que o Beato nos diz a respeito do amor de Jesus. Em seus desígnios, Deus quis se adaptar à nossa condição humana. Ora,
Para nós, homens, a culminância do amor é o dom da vida, o dom de si até a morte. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, como está em Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 13. O próprio Jesus afirma esta importância do amor na sua paixão, quando diz: é preciso que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Então, aqui vamos perceber que o coração de Jesus se volta para expressar ao Pai o seu amor e, consequentemente, a nós, que também nos ama. E um outro aspecto, que é a obediência de Jesus. Vejamos, ele quis também nos revelar que seu sacrifício se cumpriria pela obediência. No Jardim das Oliveiras, durante sua agonia por 3 vezes, Jesus pedirá que o cálice se afaste dele. E diante do inexorável silêncio do céu, livremente, por um ato de suprema submissão, o Salvador conforma a sua vontade, a vontade do Pai. Lucas 20, capítulo 22, versículo 42. São Paulo poderá dizer de Jesus: abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Isaías havia previsto essa livre aceitação do sofrimento pelo Salvador, ao dizer: entregou-se a si mesmo, proclama o profeta, porque o quis. Como está em Isaías, capítulo 53, versículo 7. Então, vejamos agora um outro aspecto, que é o aspecto meritório. Qualquer que seja o número e a enormidade dos pecados do mundo, a reparação apresentada por nosso Divino Mestre sempre continua a ser sempre superabundante. A palavra do apóstolo, cheia de admiração diante desse mistério, atesta-o plenamente. Onde avultou o pecado, a graça superabundou. Como está em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Então vamos refletir que nós não temos por que desesperar de nossa salvação. Cristo, ele mereceu para mim e para você o perdão dos pecados. A filiação divina foi o que o Senhor também mereceu para nós. E vamos continuar dizendo: o Senhor mereceu para mim e para ti a vida eterna, feliz com Ele, com Deus, com a Trindade no céu. E não para por aí, o Senhor mereceu para mim e para ti uma vida santa, porque Ele me fará e Ele te fará santo. Ele tornará os sacerdotes santos, porque isso é uma ação, uma obra de Deus. O Senhor mereceu a sua graça para mim e para ti. O Senhor mereceu a sua amizade para mim e para você. O Senhor mereceu para mim e para ti a Eucaristia, a presença real do Cristo vivo. O Senhor mereceu para mim e para ti os demais sacramentos. A confissão, a unção dos enfermos, o sacramento do matrimônio, do batismo, da ordem. A primeira Eucaristia, o crisma. A unção dos enfermos. O Senhor mereceu para mim e para ti a missa. O Senhor mereceu para mim e para ti os sacerdotes. O Senhor mereceu para mim e para ti a igreja. O Senhor mereceu a Virgem Maria. O Senhor nos mereceu São José. O Senhor nos mereceu a intercessão dos anjos e dos santos. O Senhor mereceu para nós a nossa salvação. Então, não temos por que desesperar. Não há razão alguma para desesperar, mas para colocar os olhos fixos no Senhor. Colocar os olhos fixos em Jesus.
Então, nesses tempos de grande apostasia da fé, de tribulação, de perturbações, provocações, perseguições, não desanimemos, mas mantenhamos os olhos fixos no Senhor. O Senhor está conosco e o Senhor caminha conosco e nós não iremos perecer. Nós não pereceremos. Então, continuemos. Com efeito, como satisfazia tudo pela ofensa do pecado, o sacrifício de Cristo é também meritório de toda a graça. O que é merecer? É realizar um ato que requer uma recompensa. Quando o cristão, em estado de graça, pratica uma boa ação, isso é em virtude de uma promessa divina, constitui para ele um direito de receber novos favores espirituais. Ele os merece, e esse direito é estritamente pessoal. No entanto, quando Cristo, em sua qualidade de redentor e de cabeça do corpo místico, oferece ao Pai sua paixão, o valor meritório disso se estende, além da pessoa de Jesus, à universalidade dos homens redimidos por ele e a todos aqueles de quem é o chefe. Seus méritos nos pertencem, de tal forma que nele nos tornamos ricos de todas as bênçãos espirituais, como está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Nossas riquezas em Jesus Cristo são tão grandes que não podemos prescrutar a imensidão. Por isso São Paulo as declara como insondáveis, inexplorável riqueza de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 8. Enchamos, portanto, os nossos corações, diz o beato Columba Marmion, com uma fé viva, com uma confiança sem limites. Jesus não disse, eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância, como está escrito em João, capítulo 10, versículo 10. O sacrifício de Jesus é o centro luminoso das graças e dos perdões divinos. Todo o auxílio sobrenatural outorgado aos homens brota da suprema imolação sacerdotal do Gólgota. Todas as bondades de Deus em relação a nós, todos os abismos de sua misericórdia para conosco, são diversas respostas ao apelo incessante dos méritos de Cristo. No entanto, o drama do Calvário se perpetua no seio da Igreja, sob os véus do sacramento. Na consagração, o clamor do sangue de Jesus ressoa de novo, pois todo amor, toda obediência, todos os sofrimentos de sua oblação na cruz são então apresentadas ao Pai. Então, quando você participar da Santa Missa, se recordará, ali manifesto o amor, a obediência e o sofrimento de Cristo oferecidos ao Pai, por mim e por ti. Esta é a expressão do amor do Cristo, do Redentor, do nosso Redentor, do meu e do teu Redentor. Então, quando Deus, por meio da missa, concede graças aos homens, ele está glorificando o seu Filho, pois leva em conta a intercessão toda poderosa do sangue do Redentor. É por isso que, pela paixão de Cristo, eu e você alcançamos misericórdia. Porque é por causa do Cristo que o Pai se volta para nós e nos dá a sua misericórdia, o seu amor. Irá mais longe ainda, diz o beato, é a seu Filho que ele mostra a sua misericórdia, pois Jesus pode, então, seguramente dizer ao nosso Pai, ao seu Pai, ao nosso Pai, ó Pai, os homens são meus membros, ao morrer eu os trouxe todos em mim, eles são meus, assim como são vossos. Todas as misericórdias com as quais vós os cumulais, é a mim mesmo que vós fazeis. E assim nós, então, terminamos esta reflexão belíssima
que nos faz agora ver por uma ótica mais profunda desse mistério do sacrifício supremo de Cristo na cruz e a sua grandeza, que é manifesta aos nossos olhos sempre quando nós nos colocamos presentes na Santa Missa. Bom, agradeço a você por ter chegado até esse momento comigo. Agora, vamos nos preparar para fazer a oração a São José, a oração pela igreja. Está aparecendo então para você aí na tela o nosso QR Code. Através desse QR Code, você pode escanear e então irá para o nosso site, onde contém a oração de São José. Você pode fazer agora conosco, mas também poderá fazer outros momentos do seu dia a dia, durante a semana. Então, vamos lá, vamos nos preparar para este momento de oração. Deixa eu pegar a oração aqui. E vamos juntos. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus conquistou com o seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda previdente da Divina Família, a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas. Assim como outrora salvaste da morte a vida do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus contra as ciladas de seus inimigos e contra toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Vamos nos preparar para receber a bênção de Deus, mas eu quero antes agradecê-lo, agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam através desse programa, desse podcast, e dizer que o nosso próximo episódio, que acontecerá na próxima quinta-feira, nós abordaremos os atos do sacerdócio de Jesus no que diz respeito ao sacerdócio celeste. Então não perca, vai ser muito bom o programa, com a graça de Deus, tá bom? E convido você a compartilhar este vídeo, a convidar outras pessoas para conhecer este apostolado. Deixa seu like, deixa seu comentário, isso ajuda a plataforma a entender que você gostou, vai recomendar mais nossos vídeos para você e também para outras pessoas que têm gostos semelhantes ao teu. Então isso nos ajuda a difundir este apostolado de oração pelos sacerdotes. Se você ainda não conhece o nosso site, então visite oblatosdecristoredentor.org e entenda a nossa proposta de oração pelos sacerdotes. Seja tu também uma alma a se oferecer generosamente a Deus para colaborar na obra da redenção, de modo particular, através da oração pelos sacerdotes, ou então tantas outras obras que o próprio Deus te chamará ao longo do tempo da história para que você colabore, para que você ajude na salvação das almas. Bom, vamos então receber a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Misericórdia,
pela intercessão do glorioso São José, pela intercessão do beato Columba Marmion e pela intercessão de São João Maria Vianney, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite, fique com Deus e até o próximo programa.